Nós já vimos na segunda e na terça-feira sobre os dois primeiros novíssimos, morte e juízo. Hoje vamos ver sobre o inferno e o paraíso. Santo Agostinho fala que nós temos que descer no inferno em vida, pela meditação, em espírito, né? Meditando, para que nós depois possamos de fato evitar esse lugar em que foi criado para aqueles que não quiseram Deus, aqueles que não quiseram servir e amar a Deus. Veja que Deus não manda para o inferno porque Deus é mau, mas é justamente a instância para aqueles que não quiseram ir para o céu. Claro que para irmos para o céu temos que seguir os passos de Jesus, né? A porta do céu é estreita, nosso Senhor mesmo disse, mas vamos pedir a Jesus que nós possamos alcançar a salvação eterna. E é claro que graças à misericórdia de Deus, não por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus, que nós recebemos o perdão, recebemos a graça do dom da fé, vamos receber a graça também de uma santa e boa morte, para que nós possamos salvar a nossa alma. E há alguns sinais que nos dizem que aquela pessoa ali tem os sinais dos que vão se salvar: devoção a Nossa Senhora, devoção ao Santíssimo, o amor para com a Santa Igreja. Então são alguns sinais. Por isso que é importante nós nos confessarmos, fazer bem as nossas confissões, lavar a nossa alma na misericórdia de nosso Senhor. Mas vamos meditar agora um pouquinho sobre aquilo que nós não gostamos muito de pensar. Bom, não gostamos muito de pensar, nós vimos na morte, o juízo também nos causa um pouquinho de medo, e o inferno então, mais ainda. Mas vamos meditar um pouquinho. O pecador, diz Santo Afonso, comete 2 males quando peca: aparta-se de Deus, sumo bem, e se entrega às criaturas. 2 males fez meu povo, diz o profeta Jeremias: abandonaram-me a mim, que sou fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter a água. Em vista do pecador se ter dado às criaturas com ofensa a Deus, será justamente atormentado no inferno por essas mesmas criaturas, pelo fogo e pelos demônios. Esta, diz Santo Afonso, é a pena do sentido. Interessante que Santo Afonso faz questão de falar do inferno. Veja, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos, principalmente o Evangelho, Jesus ele fala mais nos prevenindo para não irmos ao inferno, fala mais sobre, ainda que não fale a palavra inferno, mas ele fala lugar de castigo, fogo da geena, não é? Lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Nosso Senhor fala mais sobre o inferno do que do céu. Por quê? Porque Ele não quer que nós caiamos lá. Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, disse aos pastorinhos, né? Muitas almas se condenam e caem no inferno porque não há quem reze e faça penitência por elas. E aquilo ficou tão gravado naquelas crianças, nos pastorinhos de Fátima, que conta a história deles, que eles faziam de tudo para salvar as almas. Até sacrifícios, por exemplo, davam lanches dele, os lanches, as merendas dele, quando iam pastorear as ovelhas para os pobrezinhos, davam o almoço dele para as ovelhinhas, pegavam urtiga e batiam nas pernas. Como é que crianças tão pequenas faziam sacrifícios tão grandes? Porque eles ficaram de fato convictos daquilo que Nossa Senhora mostrou para eles. Então é importante nós também pensarmos nisso. Santo Afonso continua: como porém sua maior culpa
a dos condenados, na qual consiste a maldade do pecado, é a separação de Deus. O maior suplício do inferno é a pena do dano, ou da privação da visão de Deus, a perda irreparável. Então existe, diz Santo Afonso, né, as duas penas do inferno, a pena dos sentidos e a pena do dano. Mas a pior delas é a perda do dano, ou seja, nós temos perdido a Deus. A alma que está no inferno, ela para sempre perdeu a Deus, para sempre. Imagina quando a gente comete alguma falta, ou então comete algum pecado mortal, a pessoa logo se apavora e logo quer se confessar, porque tem aquela culpa, não é? No inferno não tem mais jeito. Por isso que é importante agora que nós estamos vivos, podemos merecer o céu, podemos perder o céu, não é? Mas nosso Senhor nos acompanha para que nós não percamos. Consideremos, diz Santo Afonso, em primeiro lugar a pena do sentido. É de fé que existe o inferno. Alguns de vez em quando dizem, não, o inferno foi coisa inventada pelos padres, ou então coisa inventada, pintada pela Idade Média, para colocar medo nos outros. Não, Senhor. Jesus fala da condenação. O Filho de Deus fala. Então existe. Que é, pois, o inferno, diz Santo Afonso? Ele responde com o evangelista São Lucas: é um lugar de tormentos, como o chamou o mal rico, lugar de tormentos onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado hão de ter o castigo próprio, e onde o sentido que mais tiver sido servido, melhor dizendo, para ofender a Deus, mais acentuadamente será atormentado. Então, diz a Sagrada Escritura, principalmente no livro da Sabedoria e do Apocalipse, se a pessoa, por exemplo, pecou muito com os olhos, no inferno, os condenados que pecaram muito com a vista, eles vão ser atormentados mais quanto à visão. Claro que no inferno não é como aqui na terra, não é? As almas, por exemplo, que estão no inferno, não há coisa material no inferno. Portanto, o modo como se fala sobre o inferno é para que nós entendamos também o que seja a separação para sempre de Deus, que é uma coisa terrível. Diz os santos: o fogo que aqui na terra ilumina não será luminoso no inferno. Explica São Basílio que o Senhor separará do fogo a luz, de modo que estas chamas arderão sem iluminar. O que Santo Alberto Magno exprime mais brevemente nesses termos: separará do calor o resplendor. Então o fogo lá não vai iluminar. Haverá ali apenas a claridade precisa para aumentar os tormentos. O olfato padecerá o seu tormento próprio. Seria insuportável se nos metêssemos num quarto acanhado, onde jazesse um cadáver em putrefação. O condenado deve ficar sempre entre milhões de réprobos, vivos para a pena, mas cadáveres hediondos quanto à pestilência que exalam. Coisa até repugnante de nós pensarmos. Mas é importante nós, de vez em quando, pensarmos nisso. Santo Afonso, nas suas missões, ele pregava sobre o inferno, Santo Inácio também, e como isso faz bem à nossa alma, para que nós não caiamos lá, claro. Mas nós não vamos parar no inferno, vamos para o céu também depois. Mas por enquanto, meditemos. A pena do sentido que mais atormenta os réprobos é o fogo do inferno, é o tormento do tato. O Senhor o mencionará especialmente no dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mesmo neste mundo, o suplício do fogo é o mais terrível de todos. Entretanto, há tamanha diferença entre as chamas da terra e as do inferno, que, segundo afirma Santo Agostinho, em comparação daqueles, as nossas são como fogo pintado, ou como se fosse de gelo, acrescenta São Vicente Ferrer.
O nosso foguinho daqui é muito diferente do fogo de lá. Primeiro, como eu disse, não é algo material, né? É algo espiritualizado. Tanto que as almas que estão condenadas, elas são almas, não tem corpos. Mas é uma condenação, é um castigo. Há pessoas que não suportam o ardor de um solo aquecido pelos raios do sol. Nós aqui em Bom Jesus, né? Calor. Quanto reclamamos do calor. Pessoas que não suportam, que não sofrem estar junto a um braseiro, que não resistem à chama de uma lâmpada, e contudo não temem este fogo devorador, como lhe diz Isaías. As faculdades da alma terão também o seu castigo apropriado. O tormento da memória será a viva recordação do tempo que em vida teve o condenado para salvar-se e que empregou em perder-se, e das graças que Deus lhe concedeu e que foram desprezadas. O entendimento sofrerá ao considerar o grande bem que perdeu, perdendo a Deus, e o céu, ponderando que essa perda é já irreparável. A vontade verá que se lhe nega tudo quanto deseja. O desventurado condenado nunca obterá nada do que quer, e sempre terá aquilo que mais o aborrece, isto é, os males sem fim. Quererá livrar-se dos tormentos e desfrutar paz, mas sempre será atormentado, jamais encontrará momento de repouso. Todas estas penas referidas nada são em comparação com a pena do dano, a perda de Deus. O verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. Dizia São Bruno: multipliquem-se os tormentos, contanto que não se prive de Deus. E São João Crisóstomo: se disseres 1000 infernos de fogo, nada dirás comparável à dor da perda de Deus. Santo Agostinho acrescenta que se os condenados se alegrassem da visão de Deus, não teriam tormento algum, e o próprio inferno se converteria em paraíso. Olha que frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, para dizer o que é a perda de Deus, ele diz assim: se no inferno houvesse todos aqueles tormentos, mas eles vissem, se eles pudessem se gozar, se alegrar de Deus, o inferno não seria inferno. Claro, por que existe o inferno? Porque lá as pessoas se afastaram de Deus definitivamente, né? Quiseram isso. Veja, não é que Deus quis, são as pessoas que quiseram. Deus respeita a liberdade, né? Eu tinha um sacerdote, meu diretor espiritual, que é parente de São Pio X, ele dizia: a pessoa quando se condena, ou a pessoa quando escolhe o mal, Deus respeita. Porque a nossa alma é como aquela comparação, né? Uma casa que tem o trinco só pelo lado de dentro, igual essas portas da igreja aí. Do lado de fora não tem como entrar, só quem está dentro é que abre. Mesma coisa a gente. Então Deus respeita a decisão da pessoa que quis se condenar. Ninguém vai para o inferno de repente assim, de olhos, quando vê está no inferno. Não, ela foi porque ela quis, porque ela não quis aproveitar da misericórdia de Deus. Deus deu um tempo para ela e ela rejeitou. Por isso que é importante nós não prolongarmos a nossa conversão, aproveitarmos para fazer boa e santa confissão durante a nossa vida. O sujeito pensa assim: mas eu sou tão novo, eu vou curtir a vida. Enquanto eu tiver lá os meus 60, 70 anos, igual aquelas velhinhas do apostolado da oração, aí eu vou pensar em ir para a missa. Aí eu vou pensar em rezar, pegar meu terço. Não. Por quê? Porque tem um santo que eu não me lembro, ele diz assim:
É mais fácil a ressurreição de um morto do que a pessoa que prolongou a sua conversão até o último momento para aproveitar a vida e se converter. Não abusemos da misericórdia de Deus. Se nós caímos, levantemos. Nós não podemos ficar prostrados no pecado. Por isso que é importante, caiu, levanta. Geralmente a gente dá esse conselho para as pessoas que se confessam na Semana Santa. Se a gente, por exemplo, uma pessoa que não tem um hábito de se confessar sempre, a pessoa tem dificuldade de se confessar e de se manter em pé na graça de Deus, confesse-se sempre. Não tenha medo de Deus. Deus é misericordioso. Aproveitemos a misericórdia de Deus. Isso é importante. Já terminamos a consideração. Estamos terminando sobre o inferno. Se o inferno não fosse eterno, conclui Santo Afonso, não seria inferno. A pena que dura pouco não é grande pena. Se um doente, ou se a um doente se rompe uma ferida, ou se queima, ou se queimou alguma parte do corpo, não deixará de sentir dor vivíssima, quando essa dor, até que essa dor passe, de Santo Afonso. Mas se aquele suplício é para sempre, que terrível. Santo Afonso diz que é de fé a eternidade, a eternidade do inferno. Não é simples opinião. Houve quem disse, né? Não, depois Deus é tão bondoso que Deus no final das contas vai mandar todo mundo para o céu. Seria tão bom se fosse assim, né? Não, Deus é justo. E Deus respeita, volta a falar, aquelas pessoas que não quiseram ir para o céu. Deus respeita. Mas deixemos o inferno, passemos ao céu. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Procuremos, diz Santo Afonso, sofrer com paciência as aflições da vida presente, oferecendo-as a Deus, em união com as dores que Jesus sofreu por nosso amor. Esses trabalhos que passamos, penas, angústias, perseguições, temores, hão de acabar um dia, se nos salvarmos. Serão para nós motivo de alegria inefável no reino dos bem-aventurados. É o próprio Senhor que nos anima e consola. Vossa tristeza há de converter-se em alegria. Meditemos, portanto, sobre a felicidade do céu. Mas que diremos desta felicidade, quando nem os santos mais inspirados de Santo Afonso souberam dar uma ideia acertada das delícias que Deus reserva aos que o amam? O rei Davi apenas soube dizer que a glória é o bem infinitamente desejável. E São Paulo, Santo Afonso faz uma colocação, diz assim: e tu, insigne São Paulo, que tivestes a dita de ser arrebatado ao céu, dize-nos alguma coisa, ao menos do que viste ali. Não, responde São Paulo, o que vi não é possível exprimir. Tão sublimes são as delícias da glória, que não pode compreendê-las quem não as desfruta. Tudo o que posso dizer é que ninguém nesta terra viu, nem ouviu, nem compreendeu as belezas, as harmonias e os prazeres que Deus preparou para aqueles que o amam. Se nós pensamos que coisa séria é o pecado, que coisa séria é o inferno e o céu, a eternidade. Te olha, por exemplo, para Jesus, todo flagelado, todo machucado, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Nós vemos aqui o quanto
vale o céu. Nós vemos aqui que nada vale o pecado. Que coisa terrível o inferno em Jesus. Jesus sofreu tanto assim porque a coisa é muito séria. E que vale a pena nós aproveitarmos aquilo que nosso Senhor sofreu por nós, para alcançarmos o céu. Nós somos criados para o céu. Lá no céu não haverá sofrimento, nem lembrança de sofrimento, nem sombra de alguma tribulação. Se a gente colocar, por exemplo, todas as alegrias possíveis, honestas, desejáveis, de todos os tempos, que todos os homens já desfrutaram, em comparação com o céu é muito mais. Porque Deus é que criou o céu. O céu é o prêmio, não é, que Deus reserva para nós. O céu é a nossa casa. Nós não temos aqui morada permanente, diz São Paulo. Nós somos justamente cidadãos do céu. Temos que pensar nisso. Então, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades, das tentações, das quedas, vamos nos lembrar disso. É isso que nos dá alegria também. Nós temos que desejar o céu. Neste mundo, portanto, não somos capazes, de Santo Afonso, de imaginar os bens do céu, porque só formamos ideia do que o mundo nos apresenta. Se por maravilha excepcional um ser irracional fosse dotado de razão e soubesse que um rico senhor ia celebrar esplêndido banquete, imaginaria que aquele banquete haveria de ser o melhor e o mais seleto, mas semelhante ao que ele usa, porque não poderia conceber nada melhor como alimento. Assim acontece conosco, relativamente aos bens da glória. Nós estamos acostumados às nossas alegrias, aos nossos prazeres, mas nós não experimentamos o que é o céu. Dizem que São Pedro de Alcântara depois apareceu, agora não me lembro se foi a São João da Cruz ou a Santa Teresa d'Ávila, e ele diz que era um santo muito penitente, né? São Pedro de Alcântara era um santo que super penitente, penitências incríveis que ele fazia. Claro, ele tinha uma graça especial para isso, né? Mas depois da morte ele apareceu a um santo, acho que se não me engano a Santa Teresa, e ele mostrou a glória que ele tinha no céu, um pouquinho, né? Santa Teresa ficou admirada do que é a glória do céu. Aquele sacrifício que ele fazia na terra, a recompensa que Deus reservou, né? Se Jesus no Evangelho disse que até um copo de água fria que a gente dá para um pobrezinho não fica sem recompensa, quanto mais a nossa fidelidade, quanto mais o nosso esforço, nossa oração, o esforço para a gente viver na graça de Deus, a humildade que a gente tem para a gente receber o perdão de Deus na confissão. Então isso é muito importante. Que dirá a alma quando entrar naquela mansão feliz? Imaginemos um jovem que, tendo consagrado toda a sua vida ao amor e ao serviço de Cristo, acaba de morrer e deixa este vale de lágrimas. A sua alma apresenta-se ao juízo. O juiz a acolhe com bondade e lhe declara que está salva. O anjo da guarda a acompanha e felicita, e ela lhe mostra sua gratidão pela assistência que recebeu dele. Vem, pois, alma querida, diz-lhe o anjo, regozija-te, porque estás salva. Vem contemplar a face do Senhor. E a alma se eleva, transpõe as nuvens, passa além das estrelas e entra no céu. Meu Deus, que sentirá a alma ao penetrar pela primeira vez naquele reino de bem-aventuranças e vir aquela cidade de Deus, insuperável em formosura. Os anjos e os santos a recebem alegres, lhe dão as boas-vindas.
Ali encontrará sob indizível júbilo os seus santos padroeiros, os parentes e amigos que o precederam na vida eterna. A alma quererá prostrar-se diante deles, mas estes a impedirão, recordando-lhe que são também servos do Senhor. Levá-la-ão depois a beijar aos pés da Santíssima Virgem, Rainha dos céus. A alma sentirá imenso amor, ternura, de ver pela primeira vez o rosto de Nossa Senhora no céu. E nós escutaremos aquela frase: entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Nós experimentamos um cadinho dessa alegria quando nós recebemos a absolvição. Quando a pessoa cometeu um pecado, uma falta séria, grande diante de Deus, a gente recebe a absolvição e a gente escuta aquela frasezinha do padre: vai em paz. Aquela frasezinha a gente tem que escutar e repeti-la: estou em paz, estou em paz, estou em paz. Isso é um pouquinho, uma gota do céu, gota do paraíso. Como também a pessoa que está com a consciência manchada em pecado grave, a pessoa experimenta uma gota do que seja o inferno, da culpa, não é? E terminando, a felicidade de amar a Deus e vê-lo face a face, não podemos compreender cabalmente neste mundo. Procuremos, porém, avaliá-la de alguma maneira, considerando que os atrativos do divino amor, mesmo na vida mortal, chegam a arrebatar tão somente a alma, mas até o corpo dos santos. São Filipe Neri foi uma vez arrebatado ao ar, juntamente com os bancos que estava sentado. O êxtase. É isso mesmo. Os santos tinham dons místicos, né? Deus dava graça para eles incríveis. São Pedro de Alcântara elevou-se também sobre a terra, abraçado a uma árvore de Santo Afonso, cujo tronco se separou da raiz. Sabemos, além disso, que os santos mártires, graças à suavidade e doçura do amor divino, se regozijam ou se regozijavam no meio dos seus atrozes sofrimentos. São Vicente, durante o seu martírio, falava de tal modo de Santo Agostinho, que não parecia ser o mesmo que estava falando e o que estava sofrendo. São Lourenço, como nós já conhecemos, estendido sobre a grelha em fogo, dizia ao tirano ao tirano, vira-me e devora-me. Porque, como observa Santo Agostinho, Lourenço, incendiado do amor divino, não sentia o fogo material que o devorava. Além disso, com suave doçura encontra o pecador ao chorar as suas culpas. Se tão doce é chorar por ti, exclama São Bernardo, o que não será se alegrar de ti. Terminemos com as orações de Santo Afonso. Eu rezo e no nosso coração nós vamos repetindo essa oração. Vamos ficar de joelhos? Meu sumo bem, eu sou aquele que muitas vezes vos ofendeu. Não mereço ver-vos nem amar-vos, mas vós, Senhor, sois aquele que, compadecendo-vos de mim, não tivestes compaixão de vós mesmos e vos condenastes à morte dolorosa do madeiro infamante e afrontoso. Espero que por vossa morte terei algum dia a dita de ver-vos e de gozar de vossa presença, amando-vos com todo o meu ser. Agora que estou ainda em risco de vos perder para sempre, tendo-vos já perdido por meus pecados, que farei no resto da minha vida? Continuarei a ofender-vos? Não, meu Jesus, detesto as ofensas que vos fiz. Pesa-me de vos ter ofendido e vos amo de todo o meu coração. Repelireis uma alma que se arrepende e vos ama? Não. Bem sei que dissestes, amantíssimo Redentor,
porque não sabeis repelir aqueles que, arrependidos, recorrem a vós. Renuncio a tudo, meu Jesus, entrego-me a vós, abraço-vos e vos aperto o coração. Abraçai-me e apertai-me também ao vosso coração sacratíssimo. Ouso falar-vos assim, porque falo e trato com a bondade infinita, com um Deus que morreu por meu amor. Meu caríssimo Redentor, dai-me a perseverança no vosso santo amor. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, alcançai-me a graça da perseverança em atenção ao grande amor que tendes a Cristo Jesus. Assim o espero e assim seja. Rezemos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.